Mas eu queria falar com os irmãos hoje, e eu estava estudando esses assuntos já há algumas semanas, e eu senti vontade de compartilhar com os irmãos sobre essas coisas. Mas de um assunto o negócio vai desenvolvendo, e o meu problema hoje aqui vai ser o tempo. É. Mas eu vou tentar ser bem resumido. Então, algumas coisas eu vou ficar devendo, não vai dar para me explanar tudo profundamente. Mas acredito que vai dar para entender. É? Faz uma série de conferências. Não, na verdade seria, precisaria de umas 4 ou 5 pregações. Mas o assunto é o seguinte: as 7 frases de Jesus na cruz. Eu preferia falar assim de os 7 brados de Jesus na cruz. Alguns falam das 7 palavras. Bom, palavras não tem muito sentido, porque seriam mais frases mesmo, ou coisas que ele falou na cruz. O que foi que Jesus falou na cruz? Há um consenso de que ele falou 7 frases. E não há um consenso na ordem que ele falou essas frases. Então, a ordem não importa muito. Pode ser trocado uma com outra, mas o que ele falou foi importante. Ele falou palavra de perdão, palavra de salvação, de afeição, de angústia, de sofrimento, de vitória e de contentamento. E sobre isso que a gente vai falar. E é bastante coisa, mas a gente vai ser bem resumido. Então, para a gente começarmos a nossa leitura, vamos abrir em Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram partes. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós lhe agradecemos por esse dia, por essa oportunidade de estarmos apregoando seu Evangelho, de cantarmos hinos a Ti, de estarmos aqui engrandecendo o seu nome. Por isso, te pedimos que Tu nos guia, que nós possamos estar fazendo a Tua vontade, que nós possamos estar sendo guiados pelo Teu Espírito. Perdoe os nossos pecados, por Jesus. Amém. Amém. A gente vai falar assim que essa primeira palavra que Jesus falou, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Olha, desde que Jesus nasceu, quando ele nasceu, não tinha lugar para ele ficar num hotel, numa hospedaria. Ele nasceu num estábulo, rodeado por animais. Herodes tentou matar Jesus, ainda quando ele era um neném. Os inimigos de Jesus tentaram a sua destruição o tempo todo. Procuravam qualquer falha, qualquer coisa, uma vírgula errada, para ter do que acusá-lo. Agora, esses inimigos, eles tinham alcançado o objetivo dele. Jesus estava na cruz, prestes a morrer. Aqueles objetivos que eles perseguiram por anos na vida de Jesus, eles conseguiram. As mãos de Jesus lá na cruz não podia mais tocar o enfermo. Não podia mais fazer aqueles milagres.
Os pés deles não podiam mais caminhar, estavam pregados. Ele não podia mais ensinar os seus discípulos, mas ele fez isso. Orou pelos inimigos. Ele pode fazer isso ainda. Apesar de aqueles soldados estarem agredindo, açoitando, maltratando, torturando a Jesus, preocupado com quem ia ficar com o que sobrou das suas vestes, ele ainda ora ao Pai, não lhes imputes este pecado. Ele não estava falando só dos soldados, estava falando de todos aqueles que estavam lá zombando dele, de todos aqueles que gritaram, crucifica-o. Estava falando desses também. Perdoa. Ele não sabe o que faz. Mas o fato de não saberem o que fazem não lhes tira a culpa. Eles continuam sendo culpados. As situações das nossas vidas se passam assim. Sempre que já passou por situações, nós já passamos por situações assim, que você não sabe mais o que fazer, não tem mais o que fazer, não tem a quem recorrer. É o fim. Mas você ainda pode orar. Você ainda pode orar. Você ainda pode buscar a Deus. Você ainda pode perdoar o pecado. Você ainda pode interceder por alguém. Você ainda pode fazer algumas coisas, como Jesus fez na cruz. Quando o paralítico desceu lá do telhado, para Jesus curar, Jesus falou assim, os teus pecados te são perdoados. Quando a mulher na casa de Simão lavou os pés de Jesus com seus cabelos, ele falou, os teus pecados estão perdoados. Mas quando ele orou na cruz, ele falou, Pai, perdoa-lhes os pecados. Ele não falou, eu perdoo os pecados dele. Jesus tinha autoridade para perdoar os pecados. Ele mesmo falou isso. Mateus 9,6 diz, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados. Por que ele orou a Deus, ao Pai, perdoa-lhes os pecados? Naquele momento ele estava orando como um homem, não como Deus. Naquele momento ele não estava na terra, ele tinha sido levantado da terra. Ele estava na cruz. E ele orou ao Pai. O coração do homem, muitas vezes, fica cego. Eles não sabem o que fazem. Uma cegueira de coração. Não sabem o que fazem. A segunda frase de Jesus foi uma palavra de salvação. Vocês vão se lembrar que quando Jesus foi crucificado, foram crucificados 2 malfeitores com ele. E ele estava no meio. E um desses malfeitores pediu perdão a Jesus. Nós vamos ler aqui em Lucas 23, 42 e 43. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui se cumpriu uma profecia, entre outras que nós vamos falar. Mas esse malfeitor olhou para um homem ali na cruz, prestes a morrer, e teve fé. O ladrão ali não estava culpando a sociedade. Ele reclamou do amigo dele. Você não teme nem a Deus? Mas ele não falou para o outro lá, que estava lá com ele, que foi culpa dele ele ter se tornado um ladrão. Ou foi culpa da sociedade.
O ladrão confessou que era um pecador. Nós merecemos estar aqui. Ele não fez nada. Isso só avisa os pecados dele? Não, não só avisa. Na verdade, esse sentimento daquele malfeitor é o sentimento que devia tomar conta de todo homem que não é convertido. Uma pessoa, para se chegar a Deus, se converter, ter a vida eterna, vai passar por esse sentimento de culpa. Porque se o homem não confessar que é pecador, que é culpado diante de Deus, ele não vai ser salvo. Ele não vai ser salvo. É o único meio de ser salvo, confessando os pecados. Homens na Bíblia confessaram que eram pecadores. Homens que encontraram Deus, desmaiaram. Eu vou morrer porque Deus falou comigo. Eu habito no meio de um povo de homens de lábios impuros. E eu também sou assim. Paulo falou em 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é uma confissão de pecado. Então, quando uma pessoa não confessa ser um pecador, ele não pode ser salvo por Cristo, porque ele não admitiu que é um pecador. Cristo veio salvar pecadores. E quando uma pessoa fala, eu sou bom, eu mereço ir para o céu. Eu já vi pessoas falando isso para mim. Não foi uma vez, várias vezes. Eu mereço ir para o céu. Ele não está confessando que é um pecador, ele está perdido. Você não se diz pecador diante de Cristo. Então, Cristo não pode salvar. Ele veio salvar pecadores. Nós vamos ver sobre essas profecias cumpridas lá na cruz no Velho Testamento. E essa está lá em Isaías 53. A gente deveria ler aqui Isaías 53 quase inteiro. Mas nós vamos ler apenas o versículo 12. Isaías 53, 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Aqui nós falamos daqui que quando Jesus orou que Pai, perdoa-lhe os pecados, aqui está escrito, ele intercedeu pelos pecadores. E quando ele estava falando com os ladrões ali, estava explícito que ele foi crucificado entre os ladrões, está escrito aqui que ele foi contado com os transgressores. Você nem ainda teme a Deus? Você está numa condição prestes a morrer, a mesma que nós aqui. Você não, nem nessa hora você teme a Deus? Você não tem um castigo eterno? Bom, um dos ladrões creu. Aquele ladrão tinha crença numa vida futura. Ele acreditou nisso. Ele viu o seu próprio pecado.
ele não culpou as outras. Ele disse que ele era um pecador. Ele testemunhou que Cristo não tinha pecado. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim. Quando ele falou, esse homem não fez mal nenhum. Esse homem não tem pecado. Ele não devia estar aqui. Ele confessou isso. Ele creu na condição de que Jesus podia salvar ele. Ele demonstrou fé no reinado de Cristo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em poucas palavras, em simples palavras, ele conseguiu resumir tudo isso. Nós vemos o destino dos salvos aqui na palavra hoje. Hoje estará comigo no paraíso. Jesus, na sua humildade, estava sofrendo ali na cruz. Mas como Deus, ele sabia que ele e o ladrão morreriam naquele dia. Havia pessoas que ficavam penduradas no madeiro ou crucificadas no madeiro que duravam dias. Era normal a pessoa durar 3, 4 dias de sofrimento. Mas Jesus sabia que eles morreriam naquele dia. E naquele dia estará comigo no paraíso. Às vezes essas palavras, hoje, é motivo de discussões. Não é hoje assim? Em verdade, te digo, hoje é uma coisa que não faz sentido. Mas a verdade é que ele falou para aquele ladrão que você vai estar no paraíso comigo hoje. Você vai morrer hoje e vai estar comigo no paraíso hoje. Não vai ser amanhã, depois, é hoje. A terceira frase de Jesus. Palavras de afeição. Que palavras seriam essas? Isso nós vamos ler em João, capítulo 19. Não está registrado aqui em Lucas. João 19, 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Aqui a gente está vendo um homem perfeito, sem pecado, colocando um exemplo para os filhos honrarem os seus pais. Em Efésios 6, de 1 a 3, fala os filhos serem obedientes aos seus pais, que os filhos devem honrar os seus pais, os filhos devem obediência aos pais. Mas aqui no caso, Jesus estava preocupado com a sua mãe. Eu não conseguiria fazer isso. Se você estiver num momento de angústia, sofrendo dores, mal conseguindo respirar, e você olhar e conseguir ver ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, João, e se preocupar com a sua mãe, cuida dela. Ela está falando, agora ela vai ser a sua mãe, você será seu filho, você tem que cuidar dela, cuida dela por mim. Faz isso por mim. Porque diz a Bíblia que a gente deve fazer isso. Em Timóteo, no capítulo 5, fala para você cuidar das viúvas, verdadeiramente viúvas. Quem tem que cuidar das viúvas primeiro são os filhos. Mas se não tiver filhos, ou seus filhos morrerem,
A igreja cuida das viúvas. É o dever da igreja isso também. E Jesus estava cumprindo isso, essas palavras. Cuida da minha mãe. Agora ela vai ser sua mãe. A gente vai notar, se nós lemos lá em Mateus 26, 56, vai estar escrito lá que todos, deixando Jesus, fugiram. Ninguém ficou com ele. Ninguém ficou com Jesus. Mas quando ele olhou ali, ele percebeu que João voltou. Quando ele estava na cruz, João apareceu ali. E ele pediu para João cuidar da mãe dele. Esse João que escreveu o Evangelho de João e que escreveu o Apocalipse, cuidou da mãe de Jesus. Por que eles fugiram? Porque eles ficaram escandalizados com a morte e os sofrimentos de Jesus e fugiram. Temeram pela própria vida também. Fugiram. João voltou. Essa prudência, essa afeição de Cristo pela mão, pelo João que estava lá. Eis a tua mãe, eis o teu filho. Cuida deles. Também é uma profecia. Está lá em Isaías 52, 13. Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. A prudência de Jesus em se preocupar com a própria mãe terrena foi cumprida. Foi o cumprimento desta profecia de Isaías. A gente já está percebendo que todas as palavras que Jesus falou na cruz tinham um motivo. Além de ele estar ali preocupado com a mãe dele, ele estava cumprindo uma profecia. Além de ele estar orando pelos pecadores, ele estava cumprindo uma profecia. Além de estar perdoando o ladrão, ele estava falando que foi crucificado entre os malfeitores. Em tudo, ele está fazendo, cumprindo as profecias. Há quatro palavras. As palavras de angústia. Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus pronunciou essas palavras aqui, foram palavras de angústia. E ele estava angustiado. E ele estava angustiado desde o dia anterior. Mas não foi ser preso que o deixava angustiado. Não foi a tortura, não foi o sofrimento. Não foi o corpo ser pregado a uma cruz que aterrorizava Jesus. O sofrimento de Jesus eram os pecados do mundo sobre ele. Os nossos pecados sobre ele. Foi isso o que deixou angustiado. E aí ele brada aqui, né? Por que me desamparaste? Os pecados foram depositados
em Jesus, um homem que não cometeu pecado. Foram depositados sobre o Deus Santo, Santíssimo, e que odeia o pecado. Isso certamente lhe causou angústia. Ele não queria os pecados nossos sobre ele, não fez sofrer. Não a tortura, não o escárnio, os nossos pecados. E Jesus aqui cita o Salmo 22. Vamos ver. Salmos 22. Vamos ler por hora o versículo 1 e 2. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu branido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite não tenho sossego. Quando Jesus disse essas palavras na cruz, não houve resposta. Deus não falou nada. No batismo, Deus falou: este é o meu filho, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegrias. Quando ele estava no Monte da Transfiguração, este é meu filho. A ele ouviu. Mas quando Jesus estava aqui em agonia, Deus não respondeu. Deus não respondeu. Deus abandonou Jesus? Existe uma discussão teológica muito grande sobre isso. Uns dizem sim, ele foi desamparado por Deus. Outros dizem que não, ela está cumprimento do Salmo. Mas aqui no Salmo fala assim: eu clamo de dia e de noite e eu não tenho respostas. Eu penso que sim, que Jesus passou uma separação de Deus por causa dos nossos pecados. Eu posso chegar e dizer: olha, foi uma única vez, num instante, por um momento, ou sim. Nunca mais aconteceu isso, nem antes e nem depois. Não vai acontecer mais, segundo a Bíblia. Mas naquele momento foi um momento de angústia, e isso a gente não pode negar. Porque ele estava realmente angustiado. Por que me desamparaste? Estava realmente angustiado. Continuando aqui em Salmos, no versículo 3 a 5. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. O bramido, o lamento, o sofrimento, essa angústia de Jesus, ele realmente estava passando por aquilo. Mas se a gente considerar, que sabe, e a gente vai falar sobre isso de novo, ele tinha a confiança que Deus não o abandonaria. Não o deixaria morrer perpetuamente. Ele tinha essa consciência assim em Deus. Continuando aqui, versículo 6 até o 18 agora. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desesperado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor e o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és
que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando no seio da minha mãe. Sobre ti foi lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, Deus do ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã que me rodeiam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodeiam os cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam um sorte sobre a minha roupa. Eu acho que nesse momento de angústia, isso aqui descreve bem o que Jesus estava sentindo. Nós somos vermes. Eu não sou nada. Eu posso contar os meus ossos. Eu não tenho mais respiração. Não sinto mais no meu coração. As pessoas estão aqui olhando para mim, zombando de mim. Né? Mas você falou que construiu o templo em 3 dias. Desce daí. Aí nós vamos crer em você. Jesus podia ter descido da cruz. Mas se ele tivesse feito isso, todos nós estaríamos condenados. E ele ficou na cruz por amor a nós. E ele sofreu todas essas coisas por amor a nós. Ele aguentou a angústia. Que Pai, por que me desamparaste? Por amor a nós. Fez tudo isso por nós. No versículo 24 aqui do Salmo. Porque não desesperou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Bom, essa era a nossa esperança. Quando nós clamamos, Deus vai ouvir. Deus é santo e não aceita ver o pecado. Esta aflição de Jesus nos livrou dos pecados. Porque se não fosse assim, quem poderia aguentar a ira de Deus? Quem iria subsistir à ira de Deus? Ao furor de Deus? Essa é a pergunta que Naum faz. Lá em Naum 1:6 está escrito isso. Quem pode manter-se diante do furor de Deus? Se não for por Cristo Jesus. Jesus pôde e fez. Só ele conseguiria. Nós não. Nenhum homem, de maneira alguma, conseguiria. Jesus fez isso por nós. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, cheiro suave. Foi um sacrifício que ele mesmo quis fazer. E ele fez isso porque nos ama. Não tem um outro motivo. Foi por amor. Aí você pode se lembrar de Coríntios, né? Ainda que eu faça isso, ainda que eu fale a língua dos homens, a dos anjos, ainda que eu dou meu corpo para ser queimado, ainda que eu me desfaça dos bens, que eu faça qualquer coisa, mas se eu não tiver amor, nada terei.
Jesus fez por amor. Por nós. Vocês se lembram quando Adão e Eva pecaram e Deus deu uma ordem a eles: não comam daquele fruto, porque se um dia que vocês comerem, certamente morrereis. Aí veio a serpente e falou: certamente não vai morrer. E eles deram ouvido à serpente e comeram do fruto e morreram, foram separados de Deus. Muitos hoje fazem isso. Não dão valor às coisas que Cristo falou, que Deus falou. Dão ouvido à serpente. Não é bem assim. Não tem só dois caminhos. Não tem o caminho certo e o caminho errado. Tem um mais ou menos. Tem outro jeito. Tem o caminho do meio. Não tem. Não tem. Se não for pelo amor de Cristo, pelo sofrimento de Cristo, não tem outro caminho. Não adianta alguém falar, por mais astuto que seja, levar muito da palavra, como a gente está vendo acontecer nos nossos dias, eles estão perdidos. E esses que são enganados porque querem ser enganados. Porque eles procuram para si aqueles mestres que falam o que eles querem ouvir. Não querem ouvir a verdade. Preferem pegar um jeitinho mais fácil. Ou o que eu gosto mais, que condiz com o meu jeito de viver. Não tem. Não tem. João 3,36. O capítulo de João, capítulo 3, é conhecido da maioria das pessoas. Mas a gente realmente esquece o que está escrito, né? João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha, Deus é um Deus amoroso e Ele quer salvar os pecadores. Ele veio aqui e Ele sofreu esta angústia por causa disso, por nós, por amor. Mas aqueles que não reconhecem isso, sobre eles estará a ira de Deus. E ninguém vai sobreviver ao furor de Deus. Quinto, palavras de sofrimento. Quando ele falou, tenho sede. João 19:28. João 19:28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Isso também é um cumprimento de uma profecia. Essa profecia está lá em Salmos 29:21. Salmo 29. Marquei o endereço errado. Salmo 29 não tem 21. É. 79. Oi? 79:21. 69:21? Obrigado, irmão. Deram-me o fel por mantimento
e na minha sede me dará a beber vinagre. Muito bom. Jesus cumpriu mais desta profecia. Essas profecias foram cumpridas de jeitos maravilhosos, no momento certo, nas condições que tinha que acontecer. Todo o detalhe da tragédia foi escrito de antemão. Tudo que aconteceu na cruz foi escrito no Velho Testamento. Todas elas. A traição por um amigo íntimo. Está escrito em Salmo 41, 9. A deserção dos discípulos. Salmo 31, 4. Acusação falsa. Salmo 35, 11. A gente não vai ler tudo isso. O tempo não vai permitir. O silêncio de Jesus perante os transgressores. Nós já lemos. Isaías 53, 12. Já lemos Isaías 53, 12, né? A ausência de culpa e comprovasse que Jesus mereceria morrer. Está em Isaías 53, 9. Ser contado entre os transistores, 53, 12. Isaías 53, 12. Ser crucificado, em Salmo 22, 16. As zombarias dos espectadores, Salmo 109, 25. O escárnio pelo não livramento, nós já lemos, em Salmo 22, 7 e 8. O sorteio das suas vestes, também já lemos, Salmo 22, 18. Oração por seus inimigos, já lemos, Isaías 53, 12. O desamparo de Deus, Salmo 22, 1. Sede, Salmo 34, 20. Sepultamento na tumba de um rico, Salmo 53, 9. Tudo isso Jesus passou na cruz. Tenho sede, comprova que o corpo de Jesus, a humanidade de Jesus, também pesava no seu sofrimento. Ele teve sede. Quando ele fala assim, tenho sede, ele fala assim, ali tem um homem morrendo. Ele estava morrendo. Ali a gente vê a intensidade do sofrimento. E a gente vê a profunda reverência de Jesus pelas Escrituras. E ele estava cumprindo as Escrituras. Ali a gente vê a submissão do Salvador à vontade de Deus Pai. A gente pode notar que ele estava pedindo água. Ele não tinha água. Vamos nos lembrar disso quando tivermos dias difíceis. Quando você não tiver o que comer ou o que beber, ou quando você não tiver onde morar, ou quando você estiver enfermo, com problemas difíceis mesmo, que lembrem dessas coisas. Mas o principal aqui, nós nos lembramos da mulher samaritana. E quando Cristo foi pregar para a mulher samaritana, está lá em João capítulo 10, João 4, versículo 10 em diante. Ele chegou para a mulher e falou, se você soubesse quem está falando contigo, você me pediria água e você nunca mais teria sede. E ela falou assim, você não tem aonde colocar água? Como pode ser um negócio desse? Então a nossa sede de sofrimento, a nossa sede carnal, deve ter sempre em foco essa sede espiritual que nós não temos mais. Nós, os que creem em Jesus Cristo como Salvador.
que apesar de passarmos problemas e problemas, e sempre vamos passar com problemas, como Jesus passou por problemas, principalmente no seu ministério, nós não temos a sede, nós temos um Deus em quem confiamos. E por pior que sejam os nossos problemas, como diz a minha esposa, no final vai dar tudo bem. No final vai dar bem, vai dar bom. Né? Nós somos salvos, nós temos essa confiança que vamos estar com Cristo. Isso realmente nos dá um conforto que uma pessoa que não crê em Cristo não tem. Por isso se desespera. Por isso se desespera. Nós não teremos mais esta sede. Palavras de contentamento. E Jesus falou na cruz que foi de contentamento. Depois que ele falou, orar pelos inimigos, cuidar da mãe, por que me desamparaste? Estou com sede. Ele deu um brado de júbilo. Ele disse, está consumado. Foi um grito de todas as profecias cumpridas. Está tudo feito. Eu suportei tudo. Cumpri todas as profecias. Nada falhou. Está consumado. Jesus estava dizendo ali, olha, os meus sofrimentos terminaram. Em que sentido? Ele não tinha morrido ainda. Ele ainda estava vivo quando ele falou. Ele disse mais uma frase, né? Mas nós sabemos que do meio-dia às 3 da tarde houve trevas na terra. Alguns afirmam assim, olha, essas trevas eram os nossos pecados sobre Jesus Cristo. Os nossos pecados provocaram trevas por 3 horas. Isso não está escrito na Bíblia, mas é um modo de se pensar. Por que houve trevas? Por que houve trevas? Por que Jesus ficou angustiado por receber os nossos pecados? E os nossos pecados são trevas. O homem que não tem Deus vive nas trevas. Aquilo seria o término dos seus sofrimentos. Aquilo foi o objetivo da encenação, da crucificação, do fim de tudo cumprido. Foi a realização da expiação de Jesus Cristo por nós. Está consumado. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 1 Timóteo 1,15 diz, Cristo veio ao mundo buscar e salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Gálatas 4,4, eles veio remir o que estavam debaixo da lei, sem esperança e sem salvação. 1 João 3,5, ele foi manifestado para tirar os nossos pecados. E o que estava consumado? A obra da expiação. A destruição do poder de Satanás. Hebreus 2,14.
Hebreus 2,14. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Voltando lá em João, capítulo 12. De 27 a 33. João 12, 27 a 33. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvia, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele dizia isso, significando de que morte havia de morrer. A obra do diabo foi vencida na cruz. Ele expulsou o príncipe deste mundo. O diabo perdeu essa luta. E ele não vai vencer. Ainda que ele engane muitos nos dias de hoje, mas ele está condenado. Ele já perdeu essa luta. Ele não vai poder voltar atrás. Não há salvação para o diabo. Não há salvação para os anjos dele. Eles já estão condenados. E a última palavra? Palavra de contentamento. Entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Aqui, quando ele falou, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele voltou ao seio do Pai. Ele voltou à comunhão com o Pai. Ele não estava mais angustiado. Ele não estava mais sofrendo. Ele passou todas as coisas, suportou tudo, cumpriu toda a profecia. Agora eu entrego o meu espírito e volto à comunhão com o Pai. É um contraste calculado. Aqui em Lucas 24, versículos 6 e 7. 24, 6 e 7. Quando as mulheres voltaram ao sepulcro, o anjo falou: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E elas lembraram das suas palavras. Então a gente tem aqui momentos que antecederam, quando Jesus foi até o Getsemane, orou, suava sangue, e o sangue chegava até o solo. Não foi uma gotinha de sangue. Há estudos que dizem que uma pessoa pode sim suar sangue. Tão angustiado que esteja que pode até suar sangue. Então todo aquele sofrimento,
dos nossos pecados sobre ele, o fez sofrer. Até suar sangue. Passou por tudo isso. Mas daqui agora veio, olha, não está nada aqui, não. Já foi embora. Já está junto de Deus, a destra de Deus. Isso é um contraste de dias de sofrimento e dias de glória. A nossa vida aqui hoje e a vida que nós vamos ter com Deus serão dias de glória. Para aqueles que dizem, sou um pecador, eu me arrependo. Confiam em Deus. Aos que não confessam serem pecadores, não terão essa oportunidade. O refúgio verdadeiro de coração nas mãos de Deus. O mundo, os desejos da carne, o diabo, a televisão, o celular, os amigos, conspiram contra Deus. Jesus é um farol nessas trevas. Não é aquele farol aqui quando a pessoa olha assim, está num túnel e olha, eu estou vendo uma luz. E aí você descobre que aquela luz não é a saída, é um trem vindo. Não é desse farol que eu falo. É um farol que realmente liberta, que traz a luz que nunca mais se apaga. É o farol das trevas. É o abrigo nas tempestades. É o que nos protege dos dardos inflamados do diabo. E a gente pode resumir tudo isso falando de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.